Sejam bem-vindos, eu sou Amanda Ramos e começa agora mais uma edição do Debate Unibrasil. No debate de hoje, iremos falar sobre refugiados em Curitiba. São pessoas que deixam seu país de origem de residência habitual devido a temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, como também sofrem violações de seus direitos humanos e que não podem ou não querem acolher-se de proteção em seus países. Guerra civil, catástrofes ambientais e a pobreza também têm influenciado para o aumento da vinda dos estrangeiros para o nosso país. Segundo dados divulgados pelo Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, apontam que no ano de 2018 o Brasil recolheu cerca de 10.145 refugiados de diversas nacionalidades. Desses, apenas 5.134 pessoas continuam com registro regularizados e ativos no Brasil. Nos primeiros 5 meses desse ano, o estado do Paraná registrou mais de 1.200 atendimentos a pessoas refugiadas que tentam recomeçar as suas vidas do nosso estado. Esse número é quase o dobro do período do ano passado, quando foram feitas apenas 663 atendimentos. São centenas de pessoas de diversos países. Grande parte da América Central ou do Oriente Médio que acabam abandonando seus países de origem e escolhem o Brasil como destino, deixando para trás até mesmo suas famílias, em busca das novas oportunidades de uma melhor qualidade de vida. Só no Paraná são cerca de 500 pessoas, de 144 nacionalidades diferentes. Boa parte dos refugiados moram em Curitiba. De acordo com o Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná, a maioria dos refugiados que chegam no nosso estado é composta, em sua maioria, por homens, que estão na faixa dos 30 aos 59 anos e que buscam uma nova oportunidade de trabalho, moradia, educação e saúde. Muitas mulheres e muitas crianças também acabam se refugiando em Curitiba. E para participar do nosso debate hoje, no estúdio auxiliar um pouco mais sobre a atual situação dos refugiados em Curitiba, convidamos para o nosso debate o pastor missionário Marcos Calisto, presidente do Centro de Apoio a Estrangeiros no Brasil, CAEB, uma ONG que trabalha com a inclusão e a integração social do refugiado e do imigrante em Curitiba. Convidamos também o senhor Bertone Pierre, vice-presidente da Associação dos Refugiados Haitianos no Paraná. Sejam bem-vindos ao nosso debate. Para começar o nosso debate, pastor, você foi o fundador da ONG. O que o senhor tem para falar sobre a ONG em Curitiba? A ONG, a iniciativa foi por causa da demanda e da necessidade. Eu creio que o Brasil não estava tão preparado para um momento histórico de imigração como está sendo agora. Então, mais ou menos eu trabalho há 8 anos com isso, mas há 4 anos especificamente fundamos essa ONG para esse acolhimento. Como que funciona a Casa de Apoio? A Casa de Apoio é uma à parte em função de toda a estrutura logística de acolhimento, que envolve a chegada deles, envolve moradia, alimentação, inserção linguística, cultural, a própria inserção profissional, toda uma estrutura montada para que realmente possa se acolher plenamente para a inserção social do migrante que chega. São muitos os obstáculos que eles encaram longe de casa? Para começar, migrante, refugiado, necessariamente ele não quer vir, ele vem por circunstância. Então os primeiros que nós acolhemos, 2010, foi com a catástrofe que ocorreu no Haiti. Então o foco eram os haitianos. Lógico, eles estão no seu país, amam o seu país, mas eles vêm por causa da situação circunstancial da catástrofe. Depois nós acolhemos os sírios por causa da guerra, também não queriam vir, tampouco vir para o Brasil, mas era o lugar melhor para que viessem. Hoje nós estamos acolhendo os venezuelanos, porque o foco de migração dos refugiados são os venezuelanos. Então os focos variam com a circunstância que chama a demanda. Está sendo positivo? O pastor acha que está sendo positivo para os refugiados? O difícil é que nós temos uma estrutura de acolhimento cuja ajuda principal é o povo. Nós temos algumas estruturas montadas de apoio por parte governamental, pública,
mas ela não atinge necessariamente a demanda total que eles têm. Então nós temos que, no nosso caso, a gente acolhe a partir da missão da própria igreja. Então várias igrejas acolhem e a gente trabalha em parceria também com outras ONGs, a própria Caritas, a gente está junto, a Pastoral do Migrante. Nós nos unimos à parte do governo para poder fazer isso, né? E o preconceito ainda existe muito? O preconceito principal não é necessariamente, eu pessoalmente não tenho visto questão de raça, o Bertone vai falar melhor do que eu. Eu vejo a questão por causa do momento histórico, político, trabalhista no Brasil. Com 13 milhões de desempregados, chegar mais gente ainda de fora. Então o preconceito é mais em função dessa realidade do que raça, cor, essas coisas. Eu assisti algumas matérias falando sobre voluntários, como professor de português. Ainda existe voluntários ou agora não está se encontrando? Para você ter uma ideia, nós temos uma base de uns 30, 40 voluntários. Todo o trabalho vinha acompanhado até de um que é empresário, tem restaurante e está com a gente hoje aqui. Então, são voluntários em áreas distintas para inserção. Professores de português, que mesmo com o Bertone, com a equipe deles, nós montamos 2 classes de português, para eles poderem ter aula de português lá na comunidade dele. Então, esses voluntários que nos ajudam também nessa área de psicologia, na área médica. Eu faço parcerias com farmácias, parcerias com médicos, parcerias com clínicas, com outras entidades cujas áreas são da demanda de qualquer refugiado. Em questão de voluntários, então, estaria sendo positivo? É positivo, é positivo. Uhum. Bertone, qual que é a visão que os haitianos têm quando pensam em vir para o Brasil? Boa noite. Boa noite. Boa noite a equipa, né? A TV Unibrasil, né? A visão no começo, em 2010 acontece atingido o país vivendo uma situação, ninguém não estava disposto para receber isso. O pessoal sair só para sobreviver, para isso que acontece eu não estava preparado por isso, então tem que sair de lá para ir a outro lugar para recomeçar a vida. Foi assim que na cabeça as pessoas que escolhem de sair do Haiti para vir para o Brasil, qualquer outro país. Uhum. Em relação ao trabalho e moradia, como que vocês observam a adaptação? Trabalho, no começo de 2010 até 2014, para chegar a 2016, não estava tão difícil, porque o país não estava em crise. A final de 2014 começa a crise, começa também a mudar as coisas, porque no começo o pessoal chega, ela não precisa falar, não precisa estar lá, você já conseguiu um emprego que chama você para começar a sua vida. Mas a partir de 2014 chega até hoje, 3 milhões de desempregados, chega mais, ainda não passa por 3, agora passa 3 e pouco, até chegar a 14, faz parte das pessoas de fora que chega. Vai ser bem difícil. Se está difícil para quem que seja daqui, ainda é pior para quem que não é. Por isso parece difícil de conseguir um emprego. Tem empresa, você chega lá, tem que ser brasileiro nato. Você chega lá, depois você passa a entrevista, chega lá por causa que você não é daqui e não consegue. Então tudo isso é algumas coisas que atrapalham. Como que funciona a sua casa de apoio? Na verdade, a associação não tem uma casa de apoio, mas tem uma instituição que tem parceria com várias outras instituições, como a instituição do pastor Caris, que dá apoio, porque nós não temos recurso financeiro. Só tem voluntário como eu, como várias outras equipes da associação que recolhe, que ajuda. Desde o início de 2010 até 2012, por aí, não foi eu. A Arorete, que é a presidente da associação, estava lá com a equipe da Pastoral Imigrante, junto com a casa latino-americana, dão apoio para os haitianos. Chega um tempo, a Arorete pensa de outra forma de montar essa instituição para dar um apoio pessoalmente, porque o apoio de idioma, de tudo, fica mais fácil para a comunidade. Haitiano conversa com a associação, que conversa com pessoa que não é haitiano, que fala português ainda, a pessoa chega com pouco tempo que não consegue se comunicar. Então, nessa ideia que a associação existe e até hoje conseguir dar o apoio da assistência
o povo haitiano. Sim. Como devem proceder essas pessoas para adquirir emprego na cidade? Vocês têm ajuda de alguém? De algum empresário? Nessa parte, às vezes sim. Por exemplo, a Pastor Cari soubesse um lugar que precisa alguém para trabalhar. Liga para mim ou liga para a Lorete, para qualquer um nós da equipe da associação, é a gente buscar as pessoas que estão sem serviço, coloca ou alguma já que está trabalhando numa empresa e consiga uma vaga para a pessoa. Mas chega lá com currículo, uma coisa, às vezes não dá bola. Melhor que você indica por alguém, mas com currículo, como assim, nesse último momento, às vezes o currículo não vale muito para as pessoas que não é daqui, né? Entendi. Indicação. Agora vamos para um breve intervalo e em seguida voltamos com o nosso segundo bloco do nosso debate Unibrasil. Fique ligado e não saia daí. Voltamos já já. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso debate Unibrasil. E hoje estamos falando sobre os refugiados que moram em Curitiba. Para falar mais sobre esse assunto conosco, convidamos aqui o nosso estúdio a participação do pastor missionário Marcos Calisto, presidente do Centro de Apoio a Estrangeiros no Brasil, CAEB, e o vice-presidente da Associação Refugiados Haitianos no Paraná, Bertone Pierre. Pastor, quais as vantagens e as desvantagens que essas pessoas carentes encontram na cidade de Curitiba? Já é uma coisa em termos nacional, né? Existe uma sensibilidade humanitária. Então, a sensibilidade humanitária faz com que a pessoa pare para ajudar. E isso no Brasil é muito, muito forte. Em termos de Curitiba, por mais que a gente tenha uma tradição delicada nesse sentido, que nós somos fechados, nós que somos nascidos aqui, é bem diferente com respeito ao refugiado. Só que você precisa orientar e focar como fazer. Então você tem que fazer, através de rede você faz a demanda. E aí em cima das demandas vão aparecendo os voluntários. Aparecendo os voluntários, você encaminha esses voluntários. Só que as áreas são distintas. Então professores e a área de literatura, a área cultural, a gente separa e encaminha para que eles possam ser inseridos e tenham um contato um com o outro. Na área da saúde, por exemplo, você tem que fechar médicos, clínicas, ONGs da área da saúde. Então, tudo isso nós fechamos para poder encaminhar, fazer cadastramento. Então, eles têm a vantagem dessa recepção voluntária. Nós queremos ajudar. E há um princípio que nós estabelecemos, que é a partir da Bíblia, Mateus 25:35, quando Jesus disse, fui estrangeiro, me acolheste. Então, a ideia que a gente passa primeiro é trazer, olha, o que você está fazendo é como se estivesse no lugar de Cristo. Então, a pessoa se motiva, ela faz, e as vantagens dele é que esse pessoal, com esse amor, eles vão e vão às últimas consequências para poder socorrer. O pastor comentou que tinha uma ajuda com a Associação do Bertone. Quer explicar um pouco? Tanto os haitianos, venezuelanos como os sírios, a parte da alimentação é fundamental. Então, a gente fechou parcerias. A gente hoje, por exemplo, tem 35 cestas que a gente dá mensal, né? Nas parcerias da Igreja Batista Alameda, Bacaxiri, pessoas individualmente. Então, na associação, por mais que tem muito mais haitianos que precisam, né? A gente encaminha 15 cestas por mês. E esse mês até, tadinho, eles receberam só 10, porque os venezuelanos não param de chegar. Então, nós estamos com 40 venezuelanos para socorrer. Então, é até bom quem vai estar ouvindo isso no YouTube, e se sair o nosso telefone, coisas desse tipo, nós estamos prontos a receber essas cestas para poder voltar a suprir as necessidades. Então, nesse sentido, é fundamental as cestas para eles na área da alimentação, mas o mais difícil é a moradia. Então, nós temos casa de passagem.
Hoje já tivemos na Casa de Passagem os sírios, que nós acolhemos 80 da guerra. E hoje nós estamos acolhendo os venezuelanos. Então, numa casa só tem 14. Nossa. Com crianças. Com crianças juntas. Bertone, você concorda com o pastor? O que você gostaria de pontuar de diferencial? Então, o que o pastor falou é verdade, né? Que a instituição dele sempre dá um apoio, um grande apoio, não é só na alimentação, mas apoio também na parte de emprego, apoio também na parte se tem algumas coisas para resolver como documentação, tudo isso. A associação tem parceria, por isso que nós não temos grande para oferecer, mas com parceria nós temos com vários advogados, por exemplo, a doutora Misael Caetano, nós temos como o doutor Henrique, como a doutora Ivete também. Muita gente sempre está ao lado da instituição para ajudar nós a buscar um recurso, não é só recurso financeiro, que nós não temos, mas com recurso pessoal, recurso intelectual, com ajuda a pessoa que quer estudar, a pessoa que quer. Por isso que a gente está sempre atrás das informações como que está acontecendo, por isso que a gente sempre concorda com o pastor, sempre dá apoio, o pastor sempre está lá, dá uma ligação, já está com a gente, qualquer coisa, qualquer motivo, nós temos uma grande parceria com essa instituição. Só que a ajuda é de mão dupla, porque na verdade a gente às vezes tem algumas questões que são políticas e são de relações exteriores. Então a Laurete, que é a presidente, nós tivemos casos de pessoas que a gente precisava voltar para o Haiti. Então, o contato deles com a embaixada em Brasília é fundamental para nós. Sim. Entendeu? Então, vice-versa. Às vezes, eles tinham haitianos que precisavam voltar. Então, a parte humanitária, levantamento de recursos, pagamento para viagem. Então, a gente não tem jeito. É mão dupla. Um complementa o outro. Assim que nós trabalhamos. A união faz a força. Lógica. Vocês acham que os haitianos têm sido recepcionados em Curitiba com muito calor ou não, com o preconceito atrapalha bastante? Esse é o Bertone que responde. Então, isso é uma coisa mais individual, né? Que não é tão, que eu não posso te responder coletivamente que é, porque depende de cada um. Eu nunca vivi racismo diretamente. Mas eu já passei, pode ser de longe, sabe? Porque para mim eu sempre respondi isso para as pessoas, pastores sabe disso, porque pessoa que é evangélica, isso é o pecado. Como que pra gente apagar o pecado? Vai sempre continuar na vida, porque o racismo não é só do lado branco, tem também os negros, brancos, tudo isso, porque eu já vivi, na minha terra também tem. Os negros não são muito, os negros não dá muito bora também pro branco lá. Sempre tem isso ainda. É por isso que a gente sempre toma cuidado aonde. Eu lembrei na hora que eu morava em Manaus. Quando que eu escolhi de sair de Manaus para vir para Curitiba, para vir para o Pato Branco, eu morava lá também. O pessoal me falou: porque você escolhia para vir para o sul do Brasil, mas não é bom para você, porque lá é bem complicado. O povo curitibano é fechado, tal, tudo isso. Mas depende do como que você vai chegar para você conseguir isso. Eu nunca procurei isso também. Não procurei racismo, não procurei xenofobia, não procurei tudo. Pode acontecer. Se acontecer, por causa que eu não procurei, eu não consegui enxergar para ver se acontecer. Pode acontecer por outro haitiano, talvez tem pessoa tem pessoa que acha. Depende do que foi acontecer com essa pessoa, é o racismo. Mas pessoa não, tem muita gente que não sabe, que não consegue fazer a diferença entre racismo e xenofobia, o preconceito. Tem coisas que acontecem que não tem nada a ver com raça. É um problema do preconceito, pode acontecer também com branco ou com negro, com seja que for. Verdade. Mas a pessoa precisa saber. Nessa parte a gente sempre tem que dar aula para os haitianos para entender isso. Não, isso que aconteceu com você não é por causa que você é negro. É por causa... É isso, pode acontecer talvez por seu comportamento no emprego que você está, se você não está direito, não está assim. Eu já passei vários empregos, até agora eu tenho boa amizade com o dono. Mas tem cara que saíram do emprego que não consegue depois até passar na frente da empresa. Sim. Então depois, depende da pessoa, né? Tudo isso faz parte do esquema.
O ideal de boas condições está longe de ser alcançado? Depende, ainda é individual. Boas condições, o pessoal tá lutando, tem pessoa que conseguir amanhã conseguir fazer chegar no sucesso dele para a boa condição dele, é individual ainda. A pessoa que vai saber se eu estou na boa condição. Você pode ser rico e não estar na boa condição, né? Tudo depende da pessoa. Eu tenho um sonho. Desde lá, não é agora, mas ainda eu estou lutando. Meu sonho de ser, virar mesmo, de ser fazer sucesso no meu talento, que é música. Desde lá, eu já fiz várias entrevistas com você, com muita gente, mas ainda eu estou na luta. Mas eu tenho que chegar. Então é um trabalho. Isso você não precisa desistir. Se você começa e parou um dia, tudo vai virar de volta, né? Você precisa seguir em frente. Para você conseguir isso que você tem, com desejo, com tudo que você tem que lutar. Sim. Porque o obstáculo deles aumenta com respeito à língua. Então o que acontece? Se ele tinha o sonho lá, ele não tinha o problema da língua, né? E o contexto cultural, vivencial e familiar. Mas eu chegar aqui, por exemplo, eu tenho sírios hoje, que têm mais de 65 anos, que não adianta eu ensinar o português para eles. Então nós armamos um contexto de convívio da cultura aqui dentro do país. Então aqui eu criei uma igreja chamada Igreja Evangélica Árabe de Curitiba, para que eles pudessem estar juntos e falarem árabe juntos. São pessoas com idade que tem gente com mais de 80 anos. Vai ensinar a língua que tiveram que abandonar por causa da guerra. Então não é simples, as barreiras elas aumentaram muito mais em função da questão língua, cultura, e aí dificultou bastante. E a união entre eles faz com que eles se sintam em casa também. Sim, lógico. Então, no caso dos sírios, os países árabes, né, parece um pouco diferente para nós, porque o povo brasileiro, o povo haitiano, tem na cultura, por causa nós somos quase descendentes de europeu e africano, nós conseguimos já se acostumar. Os haitianos, o Brasil é o país carnaval, bagunça e tudo. Os Haiti também é assim. Por isso, o pessoal já está entrando. Eu, no Haiti, quando que eu lá no Haiti eu morava, eu não tinha visto nada do sertanejo, da música sertaneja. Porque eu só fiquei sabendo o Brasil é samba e futebol. Todo mundo sabe disso. Mas eu cheguei aqui, eu me entrei no sertanejo. Por causa que o sertanejo tem um ritmo que é muito próximo do ritmo do Haiti, que é o compa. Por causa disso, já está sentido em casa. Facilita. Eu canto sertanejo direto. Eu me senti muito bem no sertanejo, porque muita gente acha o negro vai ser samba. Não, negro eu estou chegando no sertanejo. Eu me sinto muito confortável de cantar isso. Por isso, não é tão difícil, pois a gente não se acostuma com seja que for que tem no Brasil. O que vocês acham que pode melhorar e deixa a desejar? Qual a mensagem que vocês deixam? Que pode melhorar? O problema é o seguinte, quanto mais pessoas se envolverem. Eu creio que da parte do governo, é bom dar uma palavra pública com respeito ao governo, eu fiz parte do SERMA, Conselho Estadual de Imigrantes e Refugiados do Estado do Paraná, durante 2 anos. Né? Nós fizemos, que é do SEJU, da Secretaria de Justiça. Isso. E o que a gente mais pediu lá é lugares para que eles possam morar. Existem muitas e muitas localidades que estão fechadas, que fazem parte do órgão público. E nós não estamos pedindo para pagar luz, água, telefone, nós queremos o local. Sim. Então, nesse sentido, na parte governamental, é fundamental. Com respeito às pessoas, às instituições, quanto mais divulgação de rede, mais pessoas voluntárias e mais a gente orienta como serem inseridas. Para finalizar o nosso debate de hoje, que por sinal foi muito bacana, qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para o público que nos assiste em relação à comunidade de refugiados de Curitiba? Bertone, pode deixar então. Tá. Eu acredito que vale a pena o desafio da ajuda. E quem se sente feliz não é necessariamente quem é ajudado. A alegria no coração da gente de estar agradando a Deus em primeiro lugar faz com que a motivação seja redobrada e a gente queira fazer mais. Então faça que você vai experimentar alegria em fazer. Igualmente, que eu estou pensando em Deus mesmo que fala isso, tem mais pessoa, alguém que tem coração bom para
dar para oferecer para quem que não tem, sempre muito mais abençoado. É bem-aventurado, mais é dar do que receber. É essa palavra que ele traz. Isso mesmo. Você fica muito mais a felicidade mesmo quando você tem coração para oferecer, você vai se sentir muito mais feliz. Então, nessa parte, como a associação sempre de braço aberto para ajudar as pessoas que estão precisando, também nós precisamos muito mais para ajudar mais gente que está recentemente chegado. E também a gente está pedindo ao governo também de olhar para outro jeito também para os imigrantes, seja haitiano, venezuelano, que já estão aqui em Curitiba também, para dar esse apoio, um lugar para uma casa de acolhimento, tudo isso para ajudar. Nós precisamos muito. Eu espero também, não é só o governo, também as instituições privadas também. Perfeito. Tudo nós precisamos do apoio de vocês. Deles. Uma troca de carinho. Então. O Debate Unibrasil fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Não esqueçam de curtir e nos acompanhar também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, pela TV Campus Unibrasil, no Instagram. Até a próxima, tchau!